Olá, meu nome é Joel Legar Amaro. Hoje eu quero apresentar para vocês o livro, este livro, O Temor do Senhor e o Colapso da Igreja Cristã. Esse livro aqui a capa, né? Vamos dizer, é uma mensagem. Então, aqui você tem a imagem de um prédio, né? De um templo. E aqui você tem o vulto, né? A caricatura das pessoas. Então, algumas pessoas olharam e falaram assim: Joel, não entendi muito bem a capa. É justamente isso. Então a forma de ver a imagem correta é essa, mas nós automaticamente transformamos nisso. Então, o temor do Senhor e o colapso da igreja cristã. Nesse livro eu trabalho na definição do que é o temor do Senhor, na definição do temor do Senhor. Temor do Senhor, eu trabalho na definição no hebraico, né, nas aplicações, nas interpretações do hebraico e no dicionário também. Então, o temor do Senhor ele está ligado ao medo, ao fato de ter medo, respeito, né, um profundo sentimento de respeito e seriedade, submissão, subordinação, aceitação. Então eu estou dizendo, eu trabalho nessa definição, que o temor do Senhor ela é o medo, é o respeito e justamente o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio de início da sabedoria. Então, é o primeiro passo para ser sábio. Então, eu trabalho dizendo que nesse livro eu defendo que não há mais o temor do Senhor hoje. O salmista já dizia isso já há vários anos, olha, não há o temor do Senhor diante para os ímpios, não há. É inútil para eles temer o Senhor, não existe mais esse medo, esse respeito. E justamente porque não há mais esse temor, os homens hoje eles não aceitam o que está escrito nas escrituras, na Bíblia. E justamente eles não aceitam, eles rejeitam aquilo que está escrito. E cada um, então, rejeitando as palavras do Senhor, ele começa a adotar a sua visão, o seu princípio, a sua interpretação, a sua doutrina. Então, a maioria das pessoas, elas não vão para a Bíblia querendo aprender aquilo que a Bíblia diz, mas elas já vão com o seu pensamento, com a sua visão, a sua interpretação, e ela quer achar nas escrituras um princípio, algum versículo, algum ponto que apoie a sua visão, o seu pensamento, a sua interpretação. Então, nesse livro eu escrevo que justamente não há mais o temor do Senhor, e justamente porque não há mais o temor do Senhor, os homens não aceitam o que está escrito na Bíblia, e cada um agora abre a sua própria igreja, a sua própria igreja. Então, nesse livro, em vários capítulos, eu trabalho nessa questão. Eu mostro, olha, a Bíblia está dizendo isso, na igreja hoje está isso. A Bíblia diz isso, na igreja hoje nós encontramos isso. Então, são 342 páginas, é um livro bem grossinho, é um livro, sabe, deu bastante páginas, mas basicamente eu trabalho nessa questão, mostrando a diferença da Bíblia para o que está acontecendo hoje, para as doutrinas existentes hoje. É uma leitura, esse é o primeiro livro da série, eu estou trabalhando em mais 2 livros nessa mesma linha, que seria o temor do Senhor e o cristão, né? Ser igreja ou ir à igreja, é a ideia de Jesus Cristo, qual que era a ideia de Jesus Cristo. E o terceiro livro que eu estou trabalhando é a teoria do curto-circuito, que justamente o Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos, que seria aquela transformação da igreja primitiva que funcionava como um organismo vivo no dia a dia, na prática do dia a dia, e como ela saiu dessa igreja primitiva, que era um organismo vivo, e se passou a ser uma instituição. E até chegar no ponto que nós estamos hoje, que as igrejas são instituições religiosas, prédios, templos. Muitas vezes nessas igrejas nós encontramos o corpo invisível de Jesus Cristo, pessoas que pertencem ao corpo invisível de Jesus Cristo, mas não necessariamente é a verdadeira igreja, corpo invisível de Jesus Cristo. Então, que o Senhor abençoe você. Se eu tenho alguns volumes, se você tiver realmente interesse, tem alguns, já está à venda em alguns sites, em algumas plataformas digitais. Que o Senhor abençoe a sua leitura, que o Senhor abençoe a sua aquisição e a sua leitura. Obrigado.